Tentando de novo, vamos entrar ao vivo com mais uma live de TV. Dessa vez eu vou conversar com a Lohana Mello, minha ex-aluna, que fez uma sugestão de assunto para se discutir. Ela queria me ouvir falando sobre isso. Eu falei, vamos falar disso comigo, Lohana. Então tô esperando. Entrou Lohana, muito bem. Agora eu vou tentar colocar ela aqui no papo. Cadê? Agora sim, agora vai. Lohana? Você tá aí? Deve estar entrando, deve estar conectando. Estamos informando seus seguidores que se iniciam ao vivo, beleza? Conectando com a Lohana. Agora sim, agora foi. Sim. Conseguiu. Conseguimos, vamos falar de novo. Você tá no Rio, você tá em Campos, você tá onde? Eu tô no Rio, tô escutando o Panelaço agora, que começou. Mais cedo, né? Eu tô há 14, Aqui em Copa tá rolando agora. Aqui em Copa começou a rolar agora e tá um caos já. Entendi. Aqui em Friburgo não rola panelaço. Pelo menos é casa e tal. Se tá rolando, eu não tô conseguindo ouvir. Mas, enfim, vamos lá. Quanto tempo que você foi minha aluna? 2000 e... Eu fui sua aluna em 2018.1. Pode ser. Pode ser. Eu acho que foi, 2018.1. Alguma coisa assim. Enfim, pra quem não conhece, a Lohana foi minha aluna em comunicação e televisão. Tava acompanhando aí o que eu fui postando essa semana falando das lives. E na terça-feira eu fiz uma postagem, além da live, que foi a segunda da semana, que eu tinha feito com a diretora artística do GNT. Fiz um post no meu feed falando disso que eu tenho feito e que eu tô compartilhando esses conteúdos. Não só aqui na live, nem deixando só nos stories depois por 24 horas, mas também pegando esses vídeos e colocando num canal do YouTube que eu tinha só para divulgar o trabalho dos alunos, mas deixar um conteúdo para quem quiser participar depois. E aí ela pensou numa coisa que ela lembrou da aula porque ela viu na televisão e me mandou uma mensagem. Me conta aí, Lohana, por que isso tudo? Vai. Foi porque nas suas aulas você geralmente comenta muito sobre a questão da publicidade na TV e questão de credibilidade de informação e questões de, tipo, estrutura do jornal e como a credibilidade da informação se passa. E aí eu fiquei, tipo, cara, algumas decisões agora que estão acontecendo de linhas editoriais mesmo estão impactando muito na credibilidade da informação ou não, ou na verdade isso é realmente uma coisa em prol da sociedade. E aí eu fiquei com essa dúvida, sabe? Tipo, na minha cabeça eu tava pensando, o que está acontecendo de fato dentro do jornalismo para eles estarem fazendo essas escolhas? Legal. Eu queria propor o seguinte, eu tinha pedido para a Lohana fazer o seguinte, gente, dela ir puxando coisas e não eu puxando, não o contrário, quase como ela me entrevistando ou ela fazendo reflexões e eu ir comentando em cima. Para ter um pouco de contexto, só explicar o que aconteceu essa semana que motivou ela a fazer isso. O Jornal Nacional começou na terça-feira a abrir uma série que eles estão chamando de Solidariedade SA, né, de sociedade anônima, né, de empresas, e falar de ações solidárias das empresas, dizendo o nome das empresas. Fazer uma matéria jornalística dentro do telejornal de maior audiência do país, falando, nomeando essas empresas. Essa primeira matéria, eles fizeram uma justificativa sobre isso. Foi uma matéria total de 11 minutos e 24 segundos no ar, muito longa, para um padrão de matéria de telejornal. E anunciaram ao final que a partir do dia seguinte eles iam passar a fazer isso sempre que tivesse alguma novidade nesse sentido em matérias de cerca de 2 minutos. Acho que não vale a pena a gente exibir aqui os 11 minutos e 24. Tá fácil de achar isso depois quem quiser. Até posso botar um link em algum lugar. Mas eu acho que vale a pena a gente assistir uma matéria que foi ao ar no Jornal Nacional de ontem, que são só 2 minutinhos e para quem, enfim, a gente poder falar em cima de alguma base, a gente fala disso e depois a gente extrapola isso para outros assuntos. Pode ser? Então, eu deixei aqui no computador, separado. Solidariedade SA. Eu tenho que virar minha câmera. Como é que eu faço isso? Virando aqui. Beleza. Vou dar um play aqui, galera. Uma categoria profissional que tem sido fundamental nessa crise. É anterior. Essa. Na pandemia do coronavírus, muitas empresas e empresários estão empenhados em ajudar o Brasil a enfrentar essa crise. E sempre que houver iniciativas novas, o Jornal Nacional vai mostrar aqui esses exemplos. Pessoas Primeiro é o nome da ação criada pelo banco digital Nubank, que destinou 20 milhões de reais para um fundo de apoio a famílias pobres e pacientes que precisam de atendimento médico e psicológico neste momento. Mais de 13 mil pessoas já foram atendidas pela iniciativa do Nubank. A gente está vendo uma demanda muito grande por serviços de telemedicina, né? E a gente tem uma parceria com um hospital de ponta
que a gente também está distribuindo milhares de consultas de telemedicina de graça, além de também consultas de apoio psicológico via internet. Então, a gente tem uma responsabilidade de ajudar quem está precisando nesse momento, né? A Braskem fez toda a montagem da estrutura do hospital de campanha inaugurado ontem em Maceió. Também pagou pela locação do mobiliário da unidade, que tem 30 leitos, consultórios e salas de raio-x. Total da doação, R$ 1 milhão. Em outras ações, a empresa do setor de plásticos também doou mais R$ 9 milhões em kits de higiene e cestas básicas. A Braskem disponibilizou para doação 370 toneladas de resina, matéria-prima de equipamentos de proteção como máscaras e aventais. Já doou 120 toneladas. A empresa busca agora parceiros para doar outras 250 toneladas de resina. Os interessados devem entrar em contato pelo site da Braskem. Não existe agora o momento do público e do privado. Existe um momento de todo mundo estar junto, construindo uma ponte, pensando no melhor para toda a população, que nós estamos num momento de necessidade de causa humanitária. As famílias Trajano e Garcia, controladoras do Magazine Luiza, anunciaram a doação de R$ 10 milhões em equipamentos para hospitais públicos, como o Emílio Ribas, em São Paulo, e a Santa Casa de Franca, no interior paulista. Além de ventiladores pulmonares, a empresa também está fornecendo colchões e travesseiros para os leitos. Eu acho que a sociedade ela não vai sair dessa situação como ela entrou, né? Cada vez mais a gente precisa entender que nós dependemos um do outro, em todas as circunstâncias, né? Nós não estamos ajudando, nós estamos fazendo o que é preciso ser feito para fazer um Brasil melhor, para fazer um mundo melhor, né? Nós somos entes atuantes desse processo e nós precisamos atuar com a responsabilidade que nos cabe. Muito bem. Vamos lá. Vamos. E aí? Então, desde o início da crise da pandemia, a gente vê os veículos de comunicação tendo que lidar com um grande problema, que são os anunciantes, que é o que paga a conta final do jornal. E aí, eles estão tendo que buscar novos mecanismos para solucionar esse problema. Porque, por exemplo, não está tendo esporte, que é onde se colocam os maiores anunciantes. Não vai ter mais Olimpíadas. E com as Olimpíadas e as transmissões de esporte, a gente já tinha contratos fechados de marcas, por exemplo, Bradesco, claro, Fiat, Chevrolet, Itaú, e inclusive contratos de anunciantes da própria Globo durante todos os períodos, como Americana, Sadia, iFood, Magazine Luiza. E aí, quando eles pegam uma empresa que está com problemas de comunicar para o público as suas intenções, ele pega e coloca isso num telejornal, falando o nome dessas empresas, mostrando as suas boas ações para a sociedade. Isso já não é o jornalismo buscando uma solução de comunicação para as marcas, para as empresas? Sim e não. O problema essas empresas pagaram diretamente para estar nessa matéria? Acho pouco provável que isso tenha acontecido. Tá? Sim. Então, mas o que é mais problemático é você abrir essa fronteira de você falar nominalmente de empresas que não sejam denúncias, né? Então, você está falando bem de uma empresa. É quase que um institucional dessa empresa, tipo, e aí, o que você faz de bom aí para a sociedade? Então, isso é um problema dentro desse escopo de um telejornalismo que você está falando para contar para as pessoas as coisas. A tua credibilidade pode ser questionada. Assim, pois se essa empresa tiver alguma noção de coisa de falcatrua. Você tem que ter liberdade de poder falar mal dela, mesmo que ela seja só anunciante no comercial. Agora, quando a informação de uma empresa chega dentro do editorial, isso é preocupante. E aí depende muito, é um limite que já dava para a gente questionar antes de entrar até na história da pandemia, dependendo do escopo do programa. Por exemplo, a Globo News tinha um programa que eu adorava, que nos últimos tempos apresentado pela Maria Prata, que era o Mundo S.A., que era um programa que falava de empresas, cases de empresas sobre alguns temas. E aí falava nominalmente das empresas que essas empresas faziam. Eram sempre matérias positivas sobre essas empresas e outras do mesmo setor. Tinha uma justificativa editorial para aquilo estar ali. Tinha um recorte, olha, estamos falando desse assunto, isso aqui é um exemplo, e acabava sendo uma grande propaganda dessa empresa, mas não no formato de uma propaganda. Era uma matéria jornalística feita com critérios, etc, etc. Da mesma forma,
eu trabalho com turismo. E tinham 2 programas no Mais Globosat que a gente adorava participar, que um era Restaurantes Inesquecíveis, que eu até fiz roteiros desse programa, e outro Hotéis Incríveis. Só sobre hotéis. Você mostrava claramente aquilo ali, aquilo não era propaganda. Nenhum restaurante, nenhum hotel pagava para estar ali. Então era uma escolha editorial da produtora, validada pelo canal para aquilo estar ali, e o máximo que tinha de facilidade para a produtora era, sei lá, você vai falar de um hotel, a equipe vai para o seu hotel, você não precisa pagar a diária, que já facilitava o custo de produção de um programa, mas tinha um controle, um cuidado do editorial para isso acontecer. Agora, num telejornal isso acontecer, mesmo que a gente está no momento de pandemia e que é bom você dar bons exemplos, isso pode incentivar outras empresas, o problema é, por que essas empresas? Exatamente. Praticamente todas as empresas que apareceram até agora são anunciantes da Globo. Alguns tinham contratos. O iFood, por exemplo, que apareceu no... Não sei se foi no... Esse que eu mostrei, tinha o iFood? Ah, não, acho que o iFood foi... O iFood aparece... Não, apareceu no primeiro, o iFood. Uhum. Nessa apareceu umas Americanas também, falando... Americanas, BB Seguros e Banco BV, BRR de alimentos, Redditor de medicina, Itaú Santander e Bradesco. Sim. O Albert Einstein aparece também. Eu estava lendo o Ari Martiri, que é o Brand Solutions da Viacom, falando sobre alguns problemas que as empresas estão enfrentando para falar sobre publicidade, comunicar e vender. E aí ele estava falando que as empresas que se posicionarem nesse momento e tomarem as atitudes necessárias para a saúde são empresas que vão ganhar ali na frente uma credibilidade, uma importância. Sim. Então, é como se quando o Jornal Nacional escolhesse colocar isso num programa de rede nacional muito assistido, que tem uma grande audiência hoje, que aumentou a audiência em 26%, que eu estava vendo, quando ele escolhe colocar isso, parece mais... Qual é a intenção, de fato, dele de compartilhar isso? Porque o jornal vem se estruturando de uma forma como para ajudar a população, de uma forma como, tipo, olha o que você precisa fazer para se manter seguro, olha o que o governo precisa fazer para você se manter seguro. E aí ele vai lá e coloca uma marca que já tem um grande nome, que já está aí, todo mundo já conhece. Ele está validando essa marca, né? Ele está validando a estratégia de marketing da empresa. Dando a sua credibilidade de como jornal, como um veículo de importância nacional para uma marca. E isso não é um dever do jornalismo, na minha opinião. Assim. Eu entendo a importância de mostrar que, além de pessoas e além de governo tomando atitudes em relação ao coronavírus, pode-se falar sobre isso, das empresas, mas colocar as medidas explicadinhas, colocar os detalhes do Itaú, quais são os pontos que eles querem realmente atingir na população. Eu acho isso muito problemático. Tipo, foram 11 minutos deles contando quais são as boas medidas do Itaú, do banco, sei lá, Bradesco, para ajudar a população. Algumas coisas. Foram 11 minutos de... Eu vou contar quantas marcas que eu anotei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Pelo menos 10 marcas ao longo de 11 minutos. Sim. Mas ainda assim tem uma exposição. Tem alguns pontos, assim, porque eles estão se protegendo ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso. Eu acho que esses detalhes que a gente tem que olhar. Primeira coisa que a gente pode se perguntar é notícia o fato de um banco estar pagando a construção de um hospital de campanha? É benéfico? É notícia. É notícia. Mas ao mesmo tempo que é notícia, temos a doação de 1 milhão, é a notícia. A notícia não é que X banco doou 1 milhão. Sim. Mas mais ou menos. Assim, acho que mais ou menos. Porque, cara, da onde veio esse dinheiro? Tá, agora esse dinheiro está sendo... Tem algum tipo de declaração. Tem uma notícia aí que pertence ao segmento da economia. Sempre teve no jornalismo impresso esse tipo de coisa. Tem um espaço mais para isso também. A empresa tal está fazendo isso, apoia a sustentabilidade de empresas de diversos portes. Empresas fazendo coisas, o balanço da empresa, quanto que ela investe nisso, ou matérias, a empresa que tem uma preocupação de ter não sei quantos % de negros em posição tal, ou mulheres. Isso é notícia. A questão é quando você começa a fazer isso e romper essa barreira, já ter uma abertura editorial maior para isso, que até então, a Globo, quando falava de coisas de empresa, não falava o nome da empresa no jornalismo. E eles falaram isso.
Antes de aparecer qualquer coisa, eles falaram de por que ele está fazendo isso. E aí estão tomando alguns cuidados. Então, por exemplo, eu falei, caceta, quando eu comecei a ver, eu não vi na hora que passou, só vi depois que você me alertou. Eu tomei um choque, eu tava assistindo assim, meio que viajando. Um choque. Aí eu falei assim, mas eu já fui pensando em várias coisas. Minha cabeça de maluco falei assim, tá, mas quem fez a cabeça dessa matéria e está justificando isso tudo antes de levar as pedradas, não foi o Bonner, foi a Renata. O que já dá um tom mais de leveza, né? Porque você associar a imagem do Bonner a uma escolha como colocar o nome da marca numa notícia é uma grande coisa. E perde o tom de seriedade, né? Porque a figura de seriedade do jornal é o Bonner, de uma certa forma. E mais do que isso, ele participou dessa decisão. Ele é o editor-chefe do jornal. Sim. Então, você poderia se esperar que quem ia dar essa notícia de tão coisa importante seria o Bonner ou no máximo dividido, porque foi uma cabeça longa dela. Podia ter sido dividido. Só que, ao mesmo tempo, o Bonner ele é uma personificação de tudo que as pessoas criticam da TV Globo. De quem critica a TV Globo, inclusive editorialmente, é ele. Porque ele está há mais de 20 anos, quase 30 anos, acho que ele estreou a primeira vez que ele foi, mas não como fixo, foi em 89, que ele apresentou o Jornal Nacional pela primeira vez. Assim, o cara tá desde 97 que ele é a cabeça principal do Jornal Nacional. Então a gente está falando de 23 anos de história. Então ele é a personificação disso. Todo mundo bate nele primeiro. Então o fato de botar a Renata, que tem uma cara mais boazinha, e que é uma figura mais fofa, ela atenua, sabe? Então ela é uma mulher, então atenua o fato dela ela ter feito o anúncio. Ontem na matéria, foi ela também que fez a cabeça. Vamos ver se os próximos vai ser sempre ela ou se eles já vão começar a alternar isso. A primeira coisa que me chamou a atenção foi, botaram a Renata e foram espertos. Fizeram uma justificativa. Mas eu comecei a ver a matéria e falei, caceta, Itaú. Aí eles, espertamente, logo depois do Itaú, botaram o quê? Itaú coloca os hospitais, né? Não, coloca outros dois bancos. Coloca o Bradesco e logo depois coloca o Santander. Começa falando de uma parceria entre os 3 bancos para ações em conjunto e depois fala especificamente do Bradesco. Então eles podem falar, estamos fazendo isso, mas isso não foi pago. A gente falou do Itaú, a gente também falou do Bradesco. Então, assim, tem um trabalho de tentar equilibrar. Mas aí você vê... Sabe? Mas aí, ok, deu essa equilibrada. Colocou o Itaú e colocou 2 outros bancos. Mas aí, logo em seguida, volta com o Bradesco, que já é outro patrocinador. Entendeu? Foi tipo... sei lá, eu senti que a atenção... patrocinadores. Mas eu senti que a atenção dada para porque o tempo que fica falando do Itaú é completamente desproporcional às medidas dos hospitais, por exemplo. Você tem um tempo muito grande, porque fala do Itaú, aí volta pro Itaú lá na frente. Então, tipo, ainda é problemático dizer o nome dessas empresas. Isso pode trazer um grande problema para a função do jornalismo econômico, por exemplo, do falar da economia dentro do telejornal de cadeia nacional. Total, assim. Mas eu fui tentando ver assim, como é que eles estão se protegendo. Porque ia ter esse questionamento, isso era óbvio, isso foi um risco calculado. Agora, então... Aí logo depois dos bancos, você podia, puta merda, eles começam a falar de hospital, que também é privado. Fala da Rede D'Or, logo depois vem Albert Einstein, e aí depois não sei mais... Fala do negócio de São Luís, de questão de seguro também. Tem toda uma história, até começar a falar do Americanas lá na frente, do iFood. Aí eu até vi, assim, acho que nem todos que estão ali são anunciantes. Então, acho que não foi um critério a priori, pode ter sido um critério editorial de quem são as empresas que mais estão investindo. E não vamos ser bobos, essas empresas estão investindo, pode ser porque elas, cara, é um dever cívico delas, os diretores acham que é importante e vamos lá, mas isso é uma estratégia de marketing das empresas e não tem o menor problema das empresas estarem fazendo isso como estratégia de marketing. O que você está questionando bem é, mas dar esse espaço todo, dizer quem está fazendo isso, cara, eu entendo o questionamento, eu concordo com o questionamento e principalmente o que isso rompe do que vai acontecer daqui para frente. Porque eu tenho assim, eu não posso ter certeza porque eu não estou nem no lado da empresa que foi marcada, nem todo lado dentro da Globo. Agora, eu acho muito pouco provável que tenha se cobrado para estar ali. Mas, na hora que eles devem ter tido um levantamento, e eles devem ter isso para comprovar, para quem for questionar, de quem são as que mais fizeram. Então, deve ter tido um processo editorial de escolha de quem está ali.
Então, eu Mas eu levantei acho esse assim, cara, ponto. Eu levantei esse fala. ponto principalmente porque eu estava lendo uma reportagem do Meio Mensagem que estava falando justamente sobre essa escolha de colocar marcas e problemas que as marcas estão enfrentando, os anunciantes, e como os veículos estão lidando com os anunciantes no momento em que o espaço onde eles anunciavam se perdeu. Porque programa de auditório se perdeu de uma certa forma. Porque programa de auditório não está acontecendo, os telejornais estão com um período maior dentro da grade de programação. Então, de certa forma, os esportes, a ausência do esporte em si, que é onde tem mais anunciante. Então, eu estava lendo que, na reportagem, eles estavam falando que dentro da Rede Globo agora, a Rede Globo estava dentro ali, buscando soluções com as agências e com os anunciantes, para eles conseguirem manter os espaços que eles já tinham comprado dentro da Sim, grade de programação, entende? é uma forma de compensação. Então, tipo, Que da mesma forma que pontualmente, às vezes acontece uma tragédia, e você estica um telejornal, ou mesmo um telejornal em vários espaços do programa de auditório, e o que estava contratado, depois tem que ser compensado com uma exibição aqui e ali, só que agora, quando está numa escala e uma proporção tão grande, exatamente. tem que ter algum tipo de compensação. Mas eu nem acho que esse caso aqui tenha sido uma compensação por contrato. Olha, a empresa cobrou e agora não, vamos te dar isso no jornalismo. Foi mais uma escolha do tipo, dá para falar porque tem uma desculpa editorial. Deixa eu agradar esse cara que está sempre pagando aqui. Eu não tenho dúvida, assim, de quem tinha coisa contratada de espaço publicitário vai ter isso compensado no espaço publicitário de alguma forma. Então, assim, já inventou a história do esporte lá, a transmissão no último fim de semana foi um puta sucesso da final da Copa de 2002. Então, Sim. tem outras formas de você compensar o que está no contrato. Acho que isso aqui eles aproveitaram que já era anunciante para agradar. Foi uma solução meio caseira. Acho que tem um espaço editorial. E eu sou mais permissivo com essa relação marcas. Eu acho que isso pode ser feito com algum controle. Eu sou mais tradicional nessa linha. Porque me deixa muito agoniada. Porque Sim. perde um pouco da credibilidade do próprio jornalismo. E credibilidade no jornalismo é muito importante. A gente está perdendo muita credibilidade com fake news, com mensagenzinha no WhatsApp, com podcasts alternativos. Então, a credibilidade do jornalismo é muito importante. Quando você vê o nome de uma marca dentro de uma reportagem, dentro de um telejornal de proporção nacional, é muito difícil você ver isso, sabe? Tipo, e ficar tudo bem. Eu também acho, assim, principalmente porque isso abre uma porteira para uma série, e a palavra certa, talvez seja até um tipo de corrupção, que é muito preocupante, não só para o jornalismo e a sua credibilidade arranhada, mas para as instituições democráticas, para o impacto que a televisão tem na sociedade, de manipulação, de formar a cabeça das pessoas e a visão de mundo. Você tem que ter muito cuidado para fazer isso. Então, assim, eu sempre, quando eu falo que eu sou permissivo, é porque eu acho que é possível você fazer aproximações com marca respeitando critérios editoriais, respeitando a inteligência do público e sem manipular necessariamente com uma cabeça de vou manipular, eu vou fazer isso. Acho que é possível e eu acho que a gente tem tido algumas aberturas. Então, a gente tem tido, por exemplo, claro, não estou botando no mesmo saco, tá? Mas na dramaturgia você tem cada vez mais merchandising. Você tem merchandising dentro de um programa que é não ficcional. Sim. Ok, não é o jornalismo, não tem toda a questão de formar a opinião pública. Mas sempre teve um namoro ali entre o fazer do que a gente faz porque a gente acha que isso é bom para a sociedade, levar isso ao público de alguma forma e fazer porque tem uma marca pagando. O problema todo do que eu vejo é você abrir uma abertura para que você pague para estar dentro de um telejornal. Isso que é foda. Sim. Mas eu não acho que vai chegar ao ponto de se pagar, assim. Mas eu acho que vai acontecer de uma forma meio que estou pagando aqui, então você diz aqui, entende? Abre essa possibilidade. Abre a possibilidade de você falar bem de uma empresa que já faz parte da minha grade, de uma empresa que já me dá dinheiro, entende? Porque se você falar bem dessa empresa dentro de um telejornal de cadeia nacional, ela vai ter mais dinheiro. E se ela tem mais dinheiro, ela me paga mais. Entende? E aí entra nessa lógica, e essa lógica é muito difícil de, tipo... eu acho, pelo menos, acho muito difícil de lidar, assim, de pegar e falar que pode ser feito de alguma maneira ok. Eu acho que é complicado. É uma bola de neve, assim. Tem que acompanhar muito de perto, assim, mas o que eu tô mais... eu nunca imaginei que isso ia acontecer no Jornal Nacional tão cedo.
Mas parando para pensar em tudo que tem acontecido em comunicação, e cara, isso não é muito diferente. É por conta do tamanho do que é a Globo, do tiro que caiu do que é a Globo, do que é o Jornal Nacional, do que representa a televisão nesse país, que a gente tem uma boa parte da população que não tem acesso à internet, não tem acesso à internet de forma regular, ou quando tem, usa para fins única e exclusivamente de entretenimento, então não como formação e acesso à informação. Então, assim, então tem isso tudo. A história e o problema fica maior por conta disso tudo. Mas toda a coisa dos influenciadores digitais falando certas coisas e mostrando certas coisas porque tem uma galera pagando para eles, é o mesmo tipo de discussão que a gente está tendo, sabe? Só que uma coisa muito mais séria. Mas, ao mesmo tempo, só que aí a gente entra num ponto de que a credibilidade, o valor social do jornalismo, ele já está estruturado, de uma certa forma, socialmente. O valor de um influencer, ele não está sendo estruturado de uma certa forma ainda. O valor da informação dada por uma live, por exemplo, ainda está em construção. Porque as pessoas entendem, tipo, elas, pelo menos na minha bolha, as pessoas entendem, percebem que uma pessoa fazendo uma live dentro do seu Instagram falando sobre um cosmético é sim uma forma dela vender esse cosmético. Até porque tem medidas que o próprio Instagram usa ou que o próprio Facebook usa para avisar. Isso é um conteúdo patrocinado. Agora, como que a gente vai ter noção dentro do jornalismo que um conteúdo é patrocinado? Tipo, ele pode falar sobre um assunto e ele pode abordar um tema, mas a gente não tem esse parâmetro de isso está sendo patrocinado, isso não está sendo patrocinado. Então, tipo, os impactos das duas coisas são diferentes da população de uma certa forma. Cara, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Tem uma... Eu tô tentando lembrar o nome da expressão. Eu até falava isso numa aula, mas parei de falar porque o exemplo meio que caducou. Eu acho que a gente vai chegar lá na televisão também. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos... Caramba, como é que era o nome disso? Era uma área dentro do New York Times. Não era advertorial, que é a mistura de advertising com editorial, que vem marcado em revista, por exemplo. Mas tinha um outro nome. Narrativa... Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, fato era, tinha uma área, acho que tem ainda, dentro do New York Times, ligada à área comercial, que era uma área que captava interesse de marcas patrocinarem a construção de um conteúdo jornalístico. Isso era comunicado ao público através de uma fonte diferente, tinha esse selinho do que era essa narrativa, daqui a pouco me veio o nome. E aí o exemplo que dava quando eu comecei a falar disso em sala de aula era o seguinte, era Netflix para promover Orange is the New Black, uma nova temporada de Orange is the New Black, pagou ao New York Times, dentro desse selo, para que entrasse misturado ao conteúdo editorial, mas com um selinho que marcava, com fonte diferente, Native Advertising, propaganda nativa. Eles fizeram uma matéria sobre o sistema prisional americano feminino. Não era uma matéria falando sobre a série, mas era uma matéria que falava com um rigor jornalístico de como era a situação das prisões femininas nos Estados Unidos. Isso foi programado para estar disponível no site do New York Times, rodar junto com o New York Times, no mesmo timing que a Netflix ia estar bombando em vários lugares sobre a nova temporada de Orange is the New Black. Então, Native Advertising. Isso já existe há alguns anos. Mas, Bruno, olha como isso é problemático. Porque, tipo assim, muito problemático. A gente tem o jornalismo como uma função social, como informar o público, como um serviço de prestação de serviço público. O jornalismo é para as pessoas. E aí você faz um jornalismo para uma empresa. E, tipo, olha como... Tipo, isso perde credibilidade, perde a questão da imparcialidade. Tipo, por mais que seja muito difícil ser imparcial numa notícia, você ainda perde mais imparcialidade com uma notícia sendo feita por uma marca, assim. Eu acho que é uma coisa, é um futuro muito problemático, no meu ponto de vista, para o jornalismo. Mas você tem que, cara... Eu acho que você tem que tentar fazer com cuidado. Não, tem que fazer com cuidado. Mas tem que fazer outra coisa, assim. Eu acho que tem que ver o outro lado. Pô, o Jornal Nacional tá sendo super interessante, porque agora a reportagem, ela não tá mais estruturada naquele moldezinho bonitinho da reportagem clássica. Agora você tem um fato, você tem a explicação do fato, você tem o impacto do fato e o que as pessoas, seja o governante, seja a população, pode fazer em relação ao fato. Cara, é uma estrutura de reportagem interessantíssima. Estrutura longa,
com muitos depoimentos de pessoas que são especialistas no assunto ou que estão dentro do assunto. E você tem, tipo, uma explicação daquilo para a população. Isso é muito mais interessante, no meu ponto de vista, de, tipo, futuro para o jornalismo que ele está fazendo agora, do que você colocar uma marca numa coisa que é, tipo, para o público. Mas acho que, assim, não vamos conseguir evitar que isso aconteça, podemos questionar e podemos ficar em cima para, cara, onde que está a notícia? Existe essa notícia? Qual é o problema de fazer isso e como fazer isso? Se a gente avisa que isso é uma ação publicitária, beleza. E alguém perguntou aqui assim, pô, mas isso que você falou do Orange is the New Black não é publi editorial? É diferente. Um publi editorial, que a gente não tem isso em televisão ainda, assim, é meio que um merchandising. Um publi editorial muito mais comum nos veículos impressos, nos influenciadores, nos veículos digitais. Vem avisando, isso é um publi. O que quer dizer isso é um publi? Uma marca que está identificada, pagou para eu falar da marca. Ou pagou para eu experimentar a marca e falar a minha opinião sobre ela. Isso é um publi editorial. Isso que eu estou falando do Orange is the New Black, que eles estão chamando de native advertising, é o seguinte, vamos aproveitar uma oportunidade. Existe um assunto. A matéria do New York Times não era falando sobre Orange is the New Black. Era uma matéria produzida com dados jornalísticos sobre a situação prisional feminina nos Estados Unidos, que é um tema abordado por esse produto, que é a série da Netflix. Então, eles fizeram um tema que é fazer as pessoas pensarem sobre isso, e essas pessoas vão ser impactadas por outros meios, em outros lugares, ao mesmo tempo, talvez até por um banner tradicional na página do New York Times. Ó, Netflix está estreando a nova temporada de Orange is the New Black. Então, você cria uma matéria que fala para gerar relevância de um assunto que outro produto está falando sobre. Essa é a diferença do native advertising para o publi editorial. Então, isso é muito problemático. Mas isso para mim, isso que você explicou para mim é literalmente o marketing de conteúdo, né? Você cria um conteúdo que é de uma certa forma relevante para as pessoas, para o seu público-alvo, só que aí você, em vez de colocar esse... E você não está falando diretamente... Exatamente. Em vez de você colocar isso na sua página, você vai colocar isso em um outro meio, em um outro veículo. E a escolha aqui do veículo foi o telejornal, que é uma Isso é o branded content, né? Que a gente discute em sala de aula. E fazer um conteúdo que se relacione ao universo da minha marca e que não necessariamente fale diretamente da minha marca. Isso já acontece há alguns anos. Só que muitas vezes, e aí que está o problema, assim, e o problema você está alertando muito bem, é isso que está acontecendo no jornalismo, num espaço de telejornalismo, e no principal espaço de telejornalismo do país. Isso é preocupante. Agora, o branded content já acontece. E, às vezes, o público está consumindo aquilo como conteúdo sem saber que aquilo ali foi produzido por uma marca. Você tem alguns programas de televisão que já fazem isso. Fazem um conteúdo falando daquele universo, a marca parece que é só um patrocinador, mas não. Mas todo aquele conteúdo ali é uma estratégia de marketing. Cara, e ok. Quando você está na seara do entretenimento, isso é mais ok. Já somos mais vendidos mesmo. O problema é, por mais que você avise de alguma forma, é diferente, né? Não é você, marca, produzir um conteúdo e pagar para esse conteúdo estar em algum lugar. É você, marca, pagar a uma área editorial para ela, com toda a credibilidade dela, fazer um conteúdo que te beneficie. Isso é problemático. Cara, isso não está acontecendo só na televisão. É a história do tiro de canhão. As edições Globo Condé Nast, por exemplo, que a editora Globo, junto com a Condé Nast, Vogue, GQ, Casa Vogue e Glamour, já fazem isso. Eles têm lá o estúdio Globo Condé Nast, que é para fazer ações de conteúdo para marcas. Só que isso está identificado que é uma ação dali. E você acaba entregando também um conteúdo editorial que acaba circulando por essas ações que são pagas. Só que a gente está numa outra atmosfera que não é o jornalismo do dia a dia, de falar de política, economia, sociedade. Então aí que está o problema. Mas a comunicação está caminhando para aí. A questão é, e acho que que medo, né? A questão muito é... Isso é a notícia? Ou isso vai ser noticiado mesmo que eu não pague por isso? Como isso vai ser percebido pela sociedade? Então, essa é uma discussão que eu tenho muito até pelo meu trabalho pelo Xmart. Quando eu estou falando com veículos de comunicação que precisam se monetizar, e ok, que fazem ações com marcas, e ok,
que fala, pô, não, a gente está agora fazendo ações mais que tem a ver com as marcas que estão no nosso dia a dia e estão pagando. Eu falei, beleza. Agora, se isso é notícia, você vai impedir dessa notícia chegar porque eu não estou pagando? Você só vai dar a notícia se eu pagar? Aí a gente entra num problema ético absurdo. E esse é o perigo que a gente tem que discutir. Entendi. Cara, realmente, eu só não consigo, tipo, pensar que a possibilidade do futuro de uma notícia, de uma reportagem, de uma informação, seja de alguma forma associada de uma forma mais abrangente a uma coisa econômica, uma coisa capitalista, sabe? Eu penso que o caminho deveria ser o contrário. O caminho deveria ser eu falar sobre os impactos dessas marcas, dessas grandes empresas na nossa vida, a população por si só entender o que está acontecendo em relação a essas empresas, as possibilidades que elas estão tomando para tomar medidas para as coisas, e aí a população mesmo vai formar uma opinião a respeito disso. Não você pegar e explicar para a população a importância do que essa empresa está fazendo para as pessoas, Sim. sabe? Porque o problema é o quanto esse discurso é direto a favor da empresa, né? Mas foi um discurso completamente direto. Então, isso é problemático. Eu achei o discurso muito direto, assim. Olha o que eles estão fazendo de bom pra vocês. Entende? Sim. E aí, o que é mais engraçado, eu comecei... Como eu já... Tipo, isso me incomoda um pouco menos, porque eu já esperava que isso fosse acontecer, e eu já vejo isso em outros meios acontecendo. Eu fiquei muito mais observando coisas do tipo, tá, esse executivo aí da empresa mandou melhor que o outro executivo. Porque assim, eu te dou a voz pra você falar, vai ter alguém que vai editar isso, mas você tem que saber o que você vai falar. Então teve alguns executivos ali que falei assim, cara, esse cara deu a fala certa. Essa fala não, teve um que falou assim, é muito mais importante agora nós nos unimos, nós empresas nos unimos. Cara, é verdade. Então, é político, vai se tornar político. Então, quem souber aproveitar a oportunidade de um espaço que me é cedido, mesmo que não estejam me cobrando, cara, parabéns para essa pessoa que está sabendo fazer comunicação. E que está do lado, que não tem uma questão ética aí. Mas assim, uma outra coisa que eu tinha pensado em falar. Como você vai amenizando isso, você vai rompendo essas barreiras do entretenimento. Repara que esse quadro, só que vai ser um quadro dentro de um telejornal. Tudo bem, telejornais podem ter quadros. Só que esse quadro tem uma vinheta, e essa vinheta tem uma música. Quando eles vão dando alguns dados das empresas, e aparecem as cartelas, a parte gráfica, essa parte é sonorizada. Telejornalismo do dia a dia não é para ser sonorizado se não estiver falando sobre música. Não, e a transição de câmera que aconteceu entre a Renata e o William Bonner, que foi assim, todo movimentadinho, dando uma dinâmica, uma coisa muito entretenimento, sem aqueles cortes secos, assim. Isso também dá uma até aí tudo bem. Característica desse fenômeno. Isso aí já está sendo feito e tem a ver com embalar a notícia para ela ser mais agradável. Isso não me incomoda. O que me incomoda é dentro de uma matéria, você está dando uma informação, você usar um elemento que ativa a emoção das pessoas de música. Sim. Numa matéria de esportes. Não tinha observado nisso. Numa matéria de cultura, ok. Numa matéria com dados de quanto dinheiro é investido para salvar as pessoas por conta do coronavírus, e tem números aparecendo, e você botar uma musiquinha no fundo, fofa. Eu realmente não reparei nisso. E a mesma musiquinha que é a assinatura, eu vou tacar o início da musiquinha aqui. A vinheta da história é isso. Eu tirei o negócio. Deixa eu ver se tem o link aqui. Enfim, é uma musiquinha. Se você for observar, é a mesma musiquinha que vai ter a vinheta de abertura, abertura e de encerramento. Quase estamos começando um comercial, estamos acabando um comercial. Então é surreal isso. Mas isso tá... Sim, e vai dominar as coisas. Assim, o que eu fico tranquilo e feliz de você ter feito essa provocação, e acho que é a minha missão como professor e um educador que entende isso tudo, que enxerga até onde é possível fazer isso sem romper alguns limites éticos, cara, que as novas profissionais que vão conduzir isso, que vão estar lá dentro trabalhando na produção, na reportagem, na edição, ou como diretor de VT, ou numa área mais comercial, que possam pelo menos, ou que saibam pelo menos, questionar os limites éticos disso. Então já estou feliz de estar formando cabecinhas, que era a sua cabeça, não foi eu que fiz a sua cabeça, mas que as pessoas estejam pelo menos pensando sobre isso. Ou alertando, olha, cara, existe isso. Eu acho que uma coisa que, tipo,
além do, tipo, só a figura, não só, né, mas a figura de um professor dentro de uma universidade falando sobre esses assuntos, eu também vejo esse papel dentro do jornalismo e acontecendo dentro do próprio Jornal Nacional. Porque você vê ali, eles contando para a população a importância de um trabalhador essencial. Da onde, tipo, quando que você esperava que um telejornal fosse contar para as pessoas o quão importante é aquela profissão, entende? Então, tipo, cabe ao telejornalismo também explicar certas coisas para a população. Ih, deu uma travada, Lohana. Você vai voltar, vamos ver. Não sei se fui eu que travei ou se foi você. Vou falando até a Lohana voltar. Tomara, eu tô paradinha, ela também. Problemas de internet. Volta. Volta, Lohana. Eu falo enquanto a Lohana não tá aí? Será que alguém tá me ouvindo? Enfim, a gente está discutindo as fronteiras entre editorial e comercial. Sério, um quadro que é a Lohana saiu. Vou tentar botar a Lohana de volta. Será que eu consigo? Ou ela tem que aparecer? Volta, Lohana, o papo tava tão bom. Estão me ouvindo, né? Enfim, o quanto é problemático você romper essa fronteira entre o que é o editorial e o que é comercial. Pagar para ser notícia ou ter uma propaganda de graça num espaço editorial que forma a opinião das pessoas, que traz uma credibilidade, um impacto, uma autoridade numa empresa qualquer. Essa é a grande problemática. Então, eu vou começar falando, para ver se a Lohana volta, uma coisa que eu ia... Ah, tá voltando. Transmitir com ela. Tá entrando, aguardando a Lohana. Não sai daí, ela vai voltar, tava bom o papo. Venha, Lohana, apareça. Gente, fiquei super aqui falando sozinha. E eu creio que Pois estava é. super... E eu não me toquei. Voltou o seu áudio, pelo menos para mim, mas não voltou a sua imagem ainda. Tá aparecendo como conectando. Tô aqui. Ela tá aí. Tô A galera que tá conectando. assistindo, vocês estão ouvindo a Lohana? Que a gente vai falando. Vai falando. Vocês estão ouvindo a Lohana? Tem alguém aí prestando atenção? Por favor. Alô, câmbio. Vou tentar sair de novo e entrar de novo, pode ser? Tá ouvindo. Obrigado, DPRCAM. Obrigado, Bruno. Então, eu ia te provocar com o seguinte, que é uma coisa que a gente fala na aula de... E eu não estou diminuindo a sua preocupação, o seu incômodo com a história inteira, não, tá? Que é o seguinte, não é muito diferente do que a gente discute na aula da Marilena Chauí, na aula do Pierre Bourdieu, sobre o quanto a mídia ajuda a consagrar coisas e pessoas. Então, por exemplo, teve uma matéria no Jornal Nacional dessa semana também, talvez na segunda-feira, falando de médicos que estavam prestando atendimento gratuito através das redes por conta do coronavírus, porque as pessoas não podem sair de casa, etc. E aí tinha um médico, já não lembro o nome, até bonitão, cara, falando lá, conversando. Ah, acho que ela saiu e vai voltar de novo agora. Aguardando Lohana Mello. Se não vou falar, ela não vai entender nada do que a gente está falando, né? Agora voltou. Enfim, tava contando a história. Encerrou a live. Engraçado, a minha continua aqui. Então, assim, eu tava falando de quanto a gente já vê isso acontecer, mas não no nível empresa, com pessoas físicas. Então, a gente discute isso em Marilena Chauí, a gente discute isso em Pierre Bourdieu. Então, essa semana no Jornal Nacional tinha um médico lá que fez um projeto, bonito projeto até, de que estava fazendo uma rede de pessoas dando atendimento médico gratuito, porque as pessoas não estão podendo encontrar, etc. Tal. Ah, eu vi isso. Um depoimento e outros médicos aparecendo e tal. O cara aparecendo no início, no meio e no final da matéria. Pô, muito legal. Isso é notícia? Sim, isso é notícia. Apareceu o nome do cara. Quantas pessoas não começaram a googlar esse cara e se esse cara continuar aparecendo, vão lotar pagando consultório desse médico. E de todos os médicos que aparecem como especialistas em todos os lugares. Isso também é uma forma de publicidade. É abrir um espaço editorial para alguém que tem alguma coisa a falar relevante e essa pessoa que tem alguma coisa para vender, né? E essa pessoa, a quantidade de infectologistas, nunca ninguém quis entrevistar infectologista.
Então você teve que ir atrás dos maiores infectologistas ou daquele que é o seu infectologista, você produtor, e botar essa pessoa para falar. Então, assim, eu, por exemplo, eu estava preocupado, se eu estava no ciclo lá, eu estava com uma coceira. Eu falei, gente, será que isso é alguma coisa de corona e tal? Vou fazer o exame de sangue. Falar com a minha clínica geral, estava de férias, fui buscar uma clínica geral, pelo plano. Achei a clínica geral. Aí a mulher toda tensa lá, mandou fazer um exame e tal. Eu falei assim, não é nada, fica tranquilo, não sei o que lá. Não confiei muito nela, não. Continuei sentindo a porra da coceira, fui procurar. Falei assim, não vou procurar clínico geral, não. Vou procurar um infectologista. Aí eu fui no plano, pelo aplicativo, peguei mais perto lá de casa. Tava atendendo? O primeiro cara, não estamos atendendo. Liguei pro segundo. Tava atendendo? Falei assim, estamos atendendo por videoconferência. Liguei pro cara, expliquei pro cara, mostrei o exame de sangue que eu já tinha feito. Falei, cara, acho que não é corona, mas eu tô com uma porra de uma coceira. Falei assim, pode ser zika, pode ser não sei o que lá. Aí fui. Eu tinha tido, era um reflexo de alguma coisa que eu tive que talvez tenha sido zika e passou e já estava saindo. Mas eu falei com o cara por videoconferência, beleza. Aí eu falei com o médico fiz exame de sangue, não sei o que lá. Aí o médico falou assim, desculpa que eu não pude retornar, que eu estava dando uma entrevista para a Globo News. E me mandou a fotinho dele dando entrevista para a Globo News. Aí eu falei, que bom. Eu pensei, o cara é bom, né? Tá dando entrevista para a Globo News? Esse meu médico novo aí. No dia seguinte eu vi ele no Bom Dia Brasil. Aí eu falei, puta, tô seguro, tô sendo bem atendido agora porque o cara tá na televisão. Aí eu fui na semana seguinte, o outro exame que o cara tinha pedido, aí eu ligando pro secretário do cara pelo WhatsApp pra marcar a nova consulta. Quem disse que eu consegui a agenda com a porra do médico? Demorei 3 dias pro cara me atender numa nova videoconferência. Porque ele tava com um consultório virtual dele cheio, porque ele virou um dos especialistas que fala na Globo News sobre infectologia. Eu tô fazendo as minhas lives aqui. Tem um conteúdo que eu acho que interessa para as pessoas. Tô falando com você, porque eu achei que era pertinente o que você estava falando. Eu estou falando com você e a tua rede está me vendo, eu estou criando uma imagem positiva sobre um professor que abre espaço para falar com um aluno que ainda está na graduação. Acho legal, uma construção de imagem da minha marca. Eu falar com o Otaviano Costa sobre o programa novo dele, eu não sou nada para ele. A audiência que eu somei para o programa dele foi meu pai e minha mãe, que não sabiam do programa, passaram a assistir o programa e gostaram, porque acreditam em mim. Eu ganhei alguns seguidores do Otaviano Costa. Agora aqui estamos com 9 pessoas de live. Na minha live com o Otaviano, que talvez para algumas pessoas não tinha nada tão interessante quanto o que a gente está falando aqui, eu cheguei a ter 400 pessoas ao mesmo tempo me assistindo. Eu acabei de assistir, eu tinha, 30 seguidores novos. Eu sabia que isso ia acontecer? Sim. Vou fazer uma próxima live com alguém famoso também? Também pensando nisso? Também. Isso muda o que eu, Bruno, acho de um conteúdo consistente que eu estou discutindo? Não, porque eu tenho essa preocupação ética e da história. O que eu estou falando é menos importante do que o Jornal Nacional fala? Talvez não. Talvez seja até mais em alguns aspectos. Só que eu sou pequenininho, eu não sou um tiro de canhão. Sim, só que aí, quando você escolhe comunicar alguma coisa, dizer alguma coisa para o mundo, você tem que ter certos limites, né? Você já vai limitando a informação. Quero falar sobre política, quero falar sobre saúde. Então, você vai limitando e vai fechando num pontinho até chegar a um pequeno fato. Quando você, torna essa escolha parte das suas intenções comerciais, sim, o que de fato você está dizendo para a população, entende? E aí você fica nesse eterno ciclo de isso é realmente importante para ser dito? Isso é realmente relevante para as pessoas? O que isso realmente está dizendo para alguém? O que isso realmente está impactando na vida de uma pessoa? E eu acho que, não deve ser, não deve partir do jornalismo fazer essas escolhas editoriais a partir de um ponto de vista comercial. Esse é o problema. Então, o que é preocupante você fazer isso na sua live é tudo bem, sabe? Porque você, Bruno, você está no seu perfil pessoal. Esse é o seu perfil, é onde você compartilha o seu conteúdo que você acha relevante, as suas opiniões. Esse é o seu Bruno, é a sua persona que está para o mundo. A persona do Jornal Nacional deve abranger a persona de toda a população, sabe? É o povo, Calma. Não vamos esquecer que a TV Globo, mesmo sendo uma concessão pública, é uma empresa privada. Então, ela tem finalidades comerciais também. Então, ela deveria se comunicar por um princípio jornalístico, pensar na população inteira também. Sim. Mas esse não é o principal. Ela é uma emissora privada, ela tem uma finalidade lucrativa. Ela não é uma emissora do governo, ela não é uma emissora pública. Então, assim, ok ela ter uma finalidade comercial. O que eu acho que é questionável é o quanto a gente está tomando decisões editoriais, eu super concordo com você, a partir de uma relação comercial. Ou eu vou vender a notícia.
o vender a notícia é inadmissível. Do ponto de vista jornalístico, é inadmissível. E esse é o problema. Agora, o problema que eu acho que vai ser, e onde isso pode levar, e isso é onde me preocupa, é um momento que talvez, por conta de um sucesso comercial desse espaço editorial, você passar a ter na cadeira, na mesa lá oval, ou agora virtual, que o Bonner faz as reuniões de pauta às 10h30 da manhã, ter uma pessoa que é uma pessoa do comercial ajudando a montar o editorial porque ela vendeu, porque ela tem informação de que o anunciante tal tem uma ação legal que pode render uma matéria editorial. Se isso acontecer, fudeu. Sim. Essa é a minha grande preocupação, na real. Que, tipo, tenho muito apreço pela informação, tenho muito apreço pela qualidade da informação e pela, tipo, relevância disso e como isso vai, tipo... Realmente, porque, tipo, a informação impacta na vida de toda a população todos os dias. E aí, como que você vai causar esse impacto? É uma coisa de muita responsabilidade. Você está impactando alguém a respeito de alguma coisa e ela vai ter que lidar com isso todos os dias. E aí você pega e coloca alguma coisa que vai apenas para o interesse comercial do capitalismo, para manter uma questão lucrativa, e você perde o valor e a importância daquilo, sabe? Eu acho que, tipo, sei lá, eu fico muito preocupada com a importância da informação para as pessoas, assim. Realmente me deixa aflita isso. Acho uma preocupação lindíssima, genuína. Que bom que você tá... Você tá fazendo jornalismo, cinema, publicidade, o quê? Ah, Bruno, não sei. Eu troquei... mais difícil da live. Não, eu troquei a minha habilitação para cinema e eu já estou arrependida, quero voltar a minha habilitação para jornalismo. Mas, na verdade, no fundo do meu coração, eu quero seguir minha carreira acadêmica, quero ser teórica da comunicação. Um dia vai ter muitos livros meus aí sobre a teoria da comunicação. Essa é a minha vida. Eu não consigo mais olhar para as coisas sem, tipo, tentar entender como isso está impactando nas pessoas, sabe? Tipo, o que esse conteúdo está dizendo para alguém? Qual a importância desse conteúdo? O que isso vai gerar na vida da pessoa, sabe? E eu acho que o Brasil só vai ser salvo através da informação com, tipo, realmente informações pertinentes. Com critério, né? Com critério. Exatamente, com responsabilidade. Porque, tipo, parece que agora a gente perdeu a responsabilidade na informação. Eu vejo, tipo, meus familiares compartilhando no grupo do WhatsApp mensagens e coisas que eles receberam de outros grupos. E aí? E a credibilidade da informação? E a informação que você deve ter atenção para receber? O que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Porque isso é muito importante, sabe? Porque nós somos informação. Sim, o que a gente pode fazer é a gente, pensadores da comunicação na academia, refletirmos sobre isso, formarmos os profissionais do mercado que vão estar atuando com isso. E o que eu acho mais importante, não perder esse link. Ainda mais você que quer ser acadêmica, sempre tá... Perdão a pergunta, a partir do momento que não agride alguém e que não é maléfico à população, será tão problemático assim? O problema é um limite que a gente abre. Você dá uma possibilidade, dá uma arma para alguém, como é que a pessoa vai usar essa arma? Então, assim, quem é que está controlando? Existe um controle sobre isso? E o que vai se agredir também, né? Porque, tipo, o agredir, ele pode ser de uma forma positiva e negativa. Porque você tá, tipo, o impacto pode ser positivo e negativo. Tipo, temos agora muitas publicidades em horários, tipo, entre intervalo de novela, entre intervalo de Big Brother, das empresas falando, lave as mãos, das empresas explicando como as pessoas que não podem sair de casa usar um aplicativo no telefone. Isso é muito bom. Isso é uma coisa muito importante. Mas, ao mesmo tempo, como que você está sendo manipulado em relação aos seus consumos? Como você está sendo impactado no que você vai consumir daqui a 2 dias, daqui a um ano. O processo de comunicar qualquer coisa, ele pode favorecer e prejudicar, ao mesmo tempo, com a mesma informação, Sim. pessoas diferentes. A minha grande preocupação ética com isso tudo é o quanto está claro para o receptor da mensagem que aquilo ali é uma questão puramente editorial ou que aquilo ali tem um componente comercial. Se tiver claro que tem um componente comercial, mesmo sendo dentro de algo que é um ambiente, sei lá, majoritariamente informativo, eu não vejo tanto problema. Porque tudo é empresa, tudo é negócio. Agora, se estiver muito claro, beleza. Mesmo que esteja claro, vai ter alguém que não vai se tocar e que vai ser influenciado por aquilo. Como a pessoa é influenciada pela aquela pessoa que não se importa ou que nem repara uma ação de merchandising numa novela. Então, assim, o quanto está claro
Assim, mesmo que as pessoas não se toquem, existe uma legislação, e acho que tem que ter uma questão jurídica envolvida nisso também, que é o final da novela, mesmo que ninguém lê aquela porra daqueles créditos, tem lá, merchandising, marca tal. O fato de eu botar ali fez alguém ser menos impactado por aquilo. Então assim, mas onde que eu acho que isso pode levar a gente a algum lugar? Tem que ter sempre, eu sempre defendi isso desde que eu entrei na academia, e eu entrei na academia como professor, já são 8 anos, foi em 2012. Não porque eu tinha uma pesquisa acadêmica, que eu nunca fui uma pessoa que seguiu esse caminho que você quer seguir de discussão acadêmica, mas porque eu sempre falo isso até para os alunos, eu tenho um bom senso acadêmico, tento ter, estudo para o que eu vou falar, só que eu entrei para dar aula na PUC pela minha experiência de mercado. Então eu sempre fui um professor de mercado, com essa preocupação acadêmica. E eu acho que a PUC faz um movimento muito interessante nesse sentido de ter espaço para todos esses tipos de professores. E eu acho que tem que ter cada vez mais isso. Não só o professor que é do mercado, não é isso. Mas de ter esse diálogo, o que está sendo pensado e discutido no mercado, porque tem informações de contexto disso tudo, e com as práticas do mercado. Que seja uma retroalimentação. Que você a cultura acadêmica que vai estar pensando isso, e você está discutindo com quem está no mercado, colocando isso em prática. Se tiver esse diálogo, você vai dar uma aula melhor, mais pertinente até para os alunos que querem ser de mercado, e o mercado talvez esteja um comportamento mais correto, mais limpo, mais claro com a sociedade. Isso foi um pensamento. Eu estava até pensando nisso até ontem mesmo, tipo, de madrugada, confabulando sobre jornalismo e coisas. E aí eu estava, tipo, entendo a relevância de você ser uma figura do professor que tem bem prática e a relevância do professor teórico, da academia, de estudos e tal. Só que eu acho que a construção de conhecimento, eu, Lohana, acredito nisso, que eu acho que a construção de conhecimento, a construção de ideias, a construção de informação, de conceitos a respeito de alguma coisa que impacta nas pessoas, não deve partir de um sistema econômico. Ela deve partir das reflexões e análises sociais e análise de contexto a respeito daquele tema. Você constrói ideias, possibilidades e informações a respeito daquilo. Eu acho que o conhecimento empírico me incomoda de uma certa forma, porque tem muito impacto do próprio capitalismo. E eu acho que é um problema o capitalismo, de uma certa forma. Não dizendo que eu sou comunista, mas entendendo que as estruturas desse sistema político e econômico que a gente vive impactam a nossa construção de conhecimento. Então, eu acho que não só fazer alguma coisa, a gente deveria estar pensando sobre essas coisas, entende? Eu acho que e eu estava pensando nisso ontem, tipo, a gente não deveria adaptar a informação ao meio. O meio deveria se adaptar à informação. Porque a gente está o tempo todo adaptando o que a gente está dizendo, adaptando as nossas informações, o nosso conteúdo para o público, a partir de um meio. Vou adaptar o que eu quero dizer para uma live, vou adaptar o que eu quero dizer para o meu Twitter. Cara, a gente não tinha que estar adaptando o que a gente quer dizer a um meio. A gente tinha que estar pensando em construir um novo meio para poder dizer alguma coisa de uma forma realmente impactante e relevante para a população dentro do jornalismo. Sei lá, foi uma acumulação da minha cabeça, uma coisa super tópica, eu sei. O meio é mensagem, né? O meio é mensagem, mas aí que tá. E aí você... teórico. E quem disse isso foi teórico. Mas aí eu discordo. Não discordo do McLuhan e de todos eles, mas assim, o meio é mensagem, de fato o meio é mensagem. Mas aí que tá. O meio tem a sua mensagem por si só. E aí, quando você coloca a sua mensagem no mundo, você se limita àquele meio, de uma certa forma. O meio é limitante para o que você quer dizer. Sim, mas ao mesmo tempo, concordo com você. Eu acho lindo pensar assim. Mas eu acho que não pode ser a única forma. Então, assim, tem toda a verdade de você partir da construção, da reflexão, mas eu acho que isso não inviabiliza que você tenha reflexões tão relevantes quanto, ou em outro nível de relevância, se você parte do conhecimento empírico. As duas coisas podem coexistir. O diálogo tem que coexistir. Sim, eu acredito que o diálogo entre esses dois tipos de conhecimento devem existir e tudo mais. Mas eu vejo que as coisas são só, tipo, na minha bolha, eu vejo que as coisas são só conhecimento empírico. Cara, você tá pensando sobre isso de fato? Ou você só tá vivendo as coisas e tornando aquilo verdade, sabe? Tipo, vamos refletir sobre isso. O que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Vamos construir conhecimento a partir desses fatos. E não só viver eles e ter essa ideia do que é de fato as coisas, sabe? Pra mim, eu acho que
que é muito importante a reflexão a respeito dos temas. Eu acho que fica... Eu fico muito nervosa quando eu vejo uma pessoa compartilhando uma fake news propagada pelo presidente, tipo, cara, você realmente não tá pensando nisso? Você realmente não tá questionando o que tá sendo dito? Eu tô muito tenso, porque faltam 18 segundos para o Instagram derrubar a live, que é só 1 hora. Foi maravilhoso, Lohana. Obrigado. Continuemos pensando. A gente faz um outro dia. Pelo amor de Deus, gente, tchau. Pensem, reflitam, questionamentos. Já no YouTube, continue pensando em qualquer meio que seja. Valeu, um beijo. Sim.